Olá pessoal, eu sou o professor Maurício e a gente vai fazer dois exemplos clássicos aí de expressão numéricas com frações, bem simples, só para você relembrar, tá? Por exemplo, vamos pegar menos 2/3, tá? Vezes 3/4 mais 1/2. Então tá, qual operação que eu resolvo primeiro numa expressão numérica? Potência e raiz. Tem potência e raiz? Não. Depois tem quem? Multiplicação e divisão. Tem multiplicação e divisão? Tem. Tem esses dois que são aqui multiplicação, né? Então vamos resolver. Resolvendo a multiplicação, 2 vezes 3 são 6, 3 vezes 4 são 12. Na multiplicação tem jogo de sinal, menos com mais são menos. E aí ficou quem? Eu repito esse mais 1/2, ok? 6 dozeavos e 1/2. E agora, o que eu faço? Nesse caso, claro, né, quem for mais espertinho pode pensar, 6/2 é 1/2, mas tudo bem, não era bem esse caso que eu queria mostrar, mas nesse caso eu poderia tirar o mínimo múltiplo, ou o MMC, correto? Entre 12 e 2. Vamos tirar o MMC entre 12 e 2? Vamos. Dá por 2, dá 1, dá 6. Dá por 2, dá 3, dá 1. E dá por 3, dá 1 e dá 1. O mínimo múltiplo comum é a multiplicação dos primos. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12. No lugar do 12 e do 2, passa a ser o número 12. Correto? O sinalzinho de menos está aqui. E agora eu faço aquele processo. Divide pelo primeiro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 por 2 dá 1. 1 vezes 6, 6. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Ok? E aí, como é que eu faço uma operação? Repito a parte de baixo. Correto? E faço a conta de cima. Esses aqui são os 6 negativos com 6 positivos dá 0, né? Ou seja, se você pegar 2/3, se você fizer menos 2/3 negativos vezes 3/4 mais 1/2, a resposta dá 0 dozeavos, ou seja, a resposta dá 0. Ok? Puxa vida, né? Tudo isso para dar 0, mas esse é o processo. Lembrando, propriedades da expressão numérica. Primeiro potência e raiz eu faço, depois multiplicação e divisão, e depois soma e subtração. Aqui eu fiz primeiro a multiplicação, depois fiz a soma. Vamos pegar, só fazer mais um exemplo. Menos 1/2 ao quadrado, tá? Mais 1/3 vezes menos 1/2. Esse aqui é o sinalzinho de vezes, pontinho, tá bom? Então tá, primeiro eu faço quem? Potência e raiz. Tem uma aqui, ó. Olha, base é negativa elevado ao expoente par. Eu vou resolver. 1/2 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Correto? 2 vezes 2 dá 4. Opa, o que eu fiz? Ah, aqui vai dar 4. Então vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então ficou 1/4. Base negativa elevado ao expoente par dá mais. Tá? E aí, o restante eu repito. Poderia fazer direto aqui? Poderia, porque tem uma multiplicação na sequência. Não vou fazer. Tá? Então vamos lá. Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Quem resolve primeiro? A multiplicação. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 2 são 6. Multiplicação tem jogo de sinal? Tem. Mais com menos dá menos. E aí? Subtração de fração tem que tirar um mínimo. Mínimo entre quem? 6 e 4. Vamos tirar o mínimo entre 6 e 4 usando os primos quem? 2, 3, 5 e 7. Esses são os principais. Vamos lá. Tem alguém que dá por 2? Dá. Dá o 4. 4 por 2 dá 2. Ó, o 6 também dá. 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Dá por 2 ainda. 2 dividido por 2 dá 1.
O 3, como não dá, eu repito. Ficou 3 e 1. Lembrando, quando dá 1, termina de fatorar aquele número. Tá? Dá por quem? Dá por 3 ainda. 3 por 3 dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então agora os denominadores passam a ser, em vez de 4 e 6, serão 12 aqui e 12 ali. Ok? Então vamos lá. Processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. Resposta da conta, repito o denominador 12. 3 positivo com 2 negativos, 3 menos 2, 1. 1 dozeavos. Essa é a resposta do exercício. Lembrando, propriedades da expressão numérica. Primeiro eu vou resolver os sinais. Eu não coloquei nenhum exemplo com sinais matemáticos, como parente, raiz e colchetes. Precisaria de um outro vídeo. Mas nesse caso aqui a prioridade era resolver primeiro a potência raiz. Nesse primeiro não tinha, resolvi primeiro quem? A multiplicação. Depois eu resolvi a soma e subtração. Nesse exemplo aqui eu já tinha. Eu tenho quem? A potência. Resolvi a potência, depois resolvi a multiplicação, sobrou uma subtração de frações. E aí eu resolvi. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.